E aí galera do Lura-Língua, aqui é o Fabrício Carraro de novo e no vídeo de hoje a gente vai ver sobre o gerúndio em inglês, mas o nosso gerúndio, né? O gerúndio que a gente usa em português mesmo, como que a gente vai construir ele em inglês, seja no presente, no passado, no futuro e assim por diante. Então, bora lá para esse vídeo. Mas bom, voltando aqui, né, o gerúndio, o que é o gerúndio afinal em português? É aquele tempo que a gente fala, né, que a gente usa geralmente com o verbo estar como auxiliar, então eu estou fazendo, ele está cozinhando, ela estava dirigindo e assim por diante. Então esse ando, indo que a gente usa no final dos verbos, isso que a gente chama de gerúndio em português. Em inglês eles têm os tempos continuous, que são muito parecidos com isso. É muito fácil para a gente aprender isso em inglês, porque é praticamente igual, é muito parecido. Só que em inglês, o que eles fazem? Eles pegam os verbos e eles adicionam ing no final, essas três letrinhas, ing. Então, eles vão usar o verbo to be como auxiliar, exatamente como em português. A gente usa o verbo estar, que é uma das formas, né? To be pode ser tanto ser quanto estar em inglês, então a gente em português usa o estar, então eu estou cozinhando, eu estou fazendo alguma coisa, e eles em inglês também, eles vão usar o verbo to be aqui, conjugado, é claro, no tempo verbal, então I am, you are, she is, he is e assim por diante. A gente tem um vídeo aqui também explicando, claro, como você conjugar o verbo to be, seja no presente, seja no passado, então se você não sabe isso ainda, dá uma olhada, procurarei a Lura-Língua verbo to be, que você vai encontrar com certeza tudo sobre o verbo to be. Mas voltando aqui para o gerúndio, né, a estrutura dele vai ser exatamente essa. Então, o verbo to be no presente, se a gente for falar sobre algo que a gente está fazendo agora, nesse momento, então a gente vai ter o verbo to be no presente, com o verbo principal, com esse final ing, essa terminação ing. Então, por exemplo, eu estou fazendo, I am doing, né, o verbo to do, que seria fazer em inglês, to do vira doing. E aqui, como a gente falou, I am doing. Ou então, usando o mesmo verbo aqui na terceira pessoa, he is doing. Ele está fazendo. Então é muito fácil. Vamos pegar mais uns 2 ou 3 verbos aqui para dar de exemplo com isso. O verbo to eat, por exemplo, que é comer. I am, só adicionar ing no final, né? Então, eat vira eating ou eating, também dependendo da pronúncia, dependendo do lugar. Então, I am eating ou I am eating. Em inglês, é muito fácil. He is eating, she is eating ou she is eating, novamente, dependendo da pronúncia. Mais um verbo, estudar. Tem o Y ali no final, né? Bota o ing. I am studying, eu estou estudando. She is studying, we are studying, nós estamos estudando. Então é bem tranquilo. Vamos ver também no passado aqui, porque o passado, lembra, tem duas formas, was e were, a conjugação do verbo to be no passado. Seria em português, aqui a gente vai usar o pretérito imperfeito, né, que é eu estava fazendo, ela estava cozinhando, e assim por diante. Em inglês eles vão usar o verbo to be no passado, no simple past mesmo, que é a forma mais comum do passado. Então, I was doing, usando os mesmos verbos que a gente viu anteriormente, I was doing, eu estava fazendo. She was eating, ela estava comendo. He was studying, ou we were studying, nós estávamos estudando. Então, he was studying, ele estava estudando. We were studying, nós estávamos estudando. Aqui, essa diferença que eu falei, né? O passado pode ser tanto was quanto were, dependendo de qual for o pronome que a gente está falando. No plural, a gente vai sempre usar o were. Então, we were studying. E tem também o futuro, que é uma coisa um pouco mais rara, mesmo em português. E em português a gente considera isso meio que errado, né? Se chama de gerundismo, né? Eu vou estar fazendo, eu vou estar passando. Isso é meio que uma tradução do inglês. Isso começou nos call centers lá dos Estados Unidos, principalmente, que é uma forma completamente normal, usar o gerúndio no futuro em inglês, e começaram a traduzir literalmente, palavra por palavra, para português. Isso em português não funciona muito bem, mas em inglês é um pouco mais comum. Então aqui a gente vai usar o verbo to be no futuro com o will, que é um desses auxiliares, um desses verbos modais que a gente usa para formar o futuro. Se você tem dúvidas sobre will, going to, tem outros vídeos aqui, também procura Lura-Língua will, going to, ou Lura-Língua futuro, tem um vídeo explicando muito bem isso. Mas aqui a gente vai usar o will, então will be.
Então, he will be doing, she will be eating. Com o verbo to eat não faz muito sentido, mas geralmente para alguma coisa que você vai fazer durante algum tempo no futuro. Então, she will be studying from 9 to 5. Ela vai estar estudando das 9 às 5. Ou então, eu vou estar te passando pro próximo contato, né? Geralmente nesse telemarketing a gente sempre fala, eu vou estar te passando, vou estar te enviando. I will be sending you a letter to your mail. É uma coisa que a pessoa vai fazer no futuro. E vocês viram aqui que isso pode ser usado também para coisas mais pontuais, não só para coisas prolongadas. Então, I will be sending you an email. Eu vou estar te mandando um e-mail. Que em português isso é errado, né? Eu vou te mandar um e-mail. Pronto. Mas em inglês é mais normal, é mais comum, correto você dizer I will be sending you an email. Que é, basicamente, eu vou estar te mandando um e-mail. Então, espero que vocês tenham entendido tudo isso daí, né? Recapitulando, é o verbo to be, seja no presente, no passado ou no futuro, né? Will be, com o verbo principal na forma ing, né? A forma com ing no final. Então, doing, eating, studying e assim por diante. Então, por hoje é isso, pessoal. Se você aprendeu algo novo, dá um joinha, se inscreve aqui no canal, que sempre ajuda muito. E até a próxima. Tchau, tchau.